Fala, nação rubro-negra, fala, minha tropa, estamos de volta aqui para falar desse jogo de Vitória e Flamengo, mando de campo do Vitória e Flamengo, né? A gente tomou um susto ali quase no final do jogo, né? Onde o Vitória conseguiu empatar com um gol do Wellington Rato, né? Uma bola que desviou e aquela bola vadia entrou, enfim, empatou o jogo, mas Bruno Henrique, o nosso artilheiro, foi lá, fez o gol e conseguimos trazer 3 pontinhos lá da Bahia, 3 pontinhos na sacola, isso que é o importante. É o que eu disse, lá no jogo da Libertadores, o Flamengo não jogou muito bem, ganhou de 1-0, mas eu sempre digo, o importante é os 3 pontinhos. Hoje, o primeiro tempo amassou o Vitória, mas não converteu em gol. E passamos um perrengue danado, porque essas jogadas não foram convertidas em gol. É claro que é início de temporada, o time vai melhorar, eu tenho certeza disso, e vai acertar aí o calibre, né? E nós vamos voltar a fazer os gols aí, as oportunidades que chegam, a gente vai converter em gol. Nós ficamos aí com Plata e Bruno Henrique no banco de reserva, né? Começou no banco de reserva, e o Felipe Luiz até falou a respeito da recuperação dos jogadores, né? Essas viagens são cansativas e a recuperação dos jogadores não é fácil. Eu concordo com o Felipe Luiz, realmente, viagem para lá, viagem para cá, jogo da Libertadores, aí tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, Libertadores, então são vários jogos. Então o elenco é para isso, o elenco é para girar, para rodar, para que a gente possa jogar todas as competições e chegar forte em todas as competições, né? Os jogadores recuperados foram Plata e Arrascaeta, Gerson e Wesley, jogadores fundamentais que hoje fizeram uma diferença, né? Hoje o Arrasca, né, fez um golaço, uma jogada de raça, porque ele recuperou uma bola, fez uma jogada e muito classudo, né? Deu aquele biquinho à la Romário, quem lembra? Aquele biquinho à la Romário e fez 1-0 para o Flamengo. O Flamengo teve várias chances no primeiro tempo, né? Aos 4 minutos e 35, 4 minutos mais ou menos, o Cebolinha deu uma cabeçada e tirou muito do gol e foi para fora. Mas antes disso, o Gerson já tinha dado um chute, o goleiro pegou, e numa jogada do Arrascaeta, o Juninho chutou também e tirou muito do goleiro. E a gente está falando de 4 oportunidades somente no primeiro tempo, no início do jogo. E é aquilo, né, cara? Não faz os gols, depois a gente fica passando aí um perrengue que a gente não precisa passar. Porque se a gente consegue converter esses gols, a gente não estaria aqui lamentando esse aperto que foi ganhar o jogo de 2-1. Mas o Flamengo jogou bem. Essa é a realidade, né? E o Flamengo foi acumulando aí, desperdiçando vários gols. O Juninho perdeu mais oportunidade, botou uma bola na trave, uma jogada bonita, né? E, cara, o primeiro chute do Vitória foi aos 35 minutos. Olha só, olha isso aí. Aos 35 minutos. E numa jogada, como eu já falei, muito bonito, o Arrascaeta roubou uma bola e fez um gol de biquinho, fazendo 1-0. Depois o Wellington Rato, como eu já falei, empatou o jogo, e o Bruno Henrique, cara, matador, nos fez aí levar essa vitória, os 3 pontinhos, numa jogada bonita, e ele colocou a bola na rede e o Flamengo ganhou, foi vitorioso, 2-1, um jogo importantíssimo para o Flamengo, que vai jogar na quarta-feira um jogo da Libertadores, e ganhar esse jogo foi importante. Não pode desgarrar ali do pelotão da frente, né? O Santos, né, até onde eu estava olhando aqui, o Santos está empatando em 2-2, né? O Sport Recife perdeu com o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou com 2 gols de pênalti. O Internacional teve um jogador... O Cruzeiro teve um jogador expulso e perdeu o jogo para o Internacional por 3-0. O Mirassol conseguiu empatar com Fortaleza. O Vitória perdeu para o Flamengo, e o Atlético Mineiro e o São Paulo, cada um teve um jogador expulso e ficou no 0-0. Né? Até o momento aqui, que eu estou gravando esse vídeo, Santos e Bahia está 2-2. Né? Vamos ver aí o resultado desse jogo aí. Então é isso aí, galera. Conseguimos ganhar 3 pontos para o Flamengo. Vamos ouvir agora a coletiva do Felipe Luiz, o que ele tem para falar. Felipe, boa noite. Queria que você avaliasse
a partida, da maneira como ela se desenrolou. O Flamengo, que teve superioridade durante boa parte da partida, teve dificuldade de traduzir isso em gols, sofreu um susto no segundo tempo, mas obteve uma vitória importante até para compensar o empate em casa na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Uma vitória muito importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado e na qual optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo para tentar defender, e o campo é um pouco pesado. Realmente nos dificultou talvez a chegada mais, né, na área, mas o time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo, mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente, né, nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades, mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário. Mas eu descreveria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui. Esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Felipe, tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai, e trabalhar a questão da carga física nele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo. E, ao mesmo tempo, também se você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno Henrique. O Arrascaeta, fizemos um planejamento todo para ele de pré-temporada, né? Ele veio de uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor, nenhuma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino, uma coisa que a gente não controla, e lá ele sentiu o adutor. É uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas ao mesmo tempo tenho que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante pra gente, porque ele é muito determinante na área, ele é muito diferente, né? E o Bruno Henrique, eu vou falar pra vocês do Bruno Henrique, de sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, e só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para o Flamengo, e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Felipe, boa noite. Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você falou sobre valorizar, né, esses 2 resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas pra gente. O jogo da Venezuela
Foi um jogo onde foi atípico, né? Porque vocês já sabem, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades. E aí, sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque sou jovem, que poderia ter feito melhor. E aí, durante esses dias, a gente analisa para poder corrigir. Hoje também fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim e controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é a aprendizagem que você falou, né? Aprendizado que fica, mas constante melhora sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Desculpa, você quer falar? Não. Filho, tudo bem? Boa noite, Gabriel Orff, canal Paparazzo Rubro Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric e Everton Araújo ou Eric e Alan. Queria saber se você enxerga, se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre, mas em função dos adversários eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Galera, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, que você ativasse o sininho e que você deixasse o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. Nação rubro-negra, vamos dar essa força aí. Você que é flamenguista, vamos seguir a gente aí, cara, vamos dar essa força. E você também que não é flamenguista, que você que não é rubro-negro, pode nos seguir. Nós vamos sempre aqui no JC Esporte Brasil respeitar todas as torcidas e todos os clubes nós respeitamos, mas o nosso clube do coração é o nosso Mengão, e o nosso Mengão é sempre prioridade aqui no canal, tá bom, galera? Ficamos por aqui. Volto a dizer, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aí o seu joinha, ative o sininho para as notificações, e quarta-feira, não se esqueça, vamos estar no Maracanã acompanhando esse jogão aí da Libertadores, mostrando tudo para vocês, tá bom? Um forte abraço. Júnior Dias, eu sei que tu deve estar cansado aí, meu amigo, que você estava lá no jogo do Fluminense em Bragantino. O Fluminense ganhou, né, de 2-1, um golzinho lá no final, estreia do Renato Gaúcho, com vitória, e o Júnior Dias estava lá no Maracanã, tá? Daqui a pouco ele está trazendo aí alguma coisa, novidades aí para vocês a respeito desse jogo, e falando também do Flamengo e de todos os clubes do Brasil. Galera, forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês. @JC Esporte Brasil. Vamos juntos, forte abraço.